Tribos de Tatooine é o título do segundo episódio de O Livro de Boba Fett. Um episódio muito autoral e bem diferentão que parece nos mostrar o tom da série. Além de tudo, temos aparições especiais do nosso universo expandido canônico que ajudam a consolidar cada vez mais todo o universo criado na era Disney. Eu sou a Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de Boba Fett, então bora lá? Galera, antes de mais nada, esse vídeo tá lotado de spoiler, então se você não assistiu ao episódio, vai lá, assiste e depois volta aqui. Você foi avisado, hein? E não se esqueça também de pagar o seu tributo aqui no canal, deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho de notificação e ajudando essa jovem Jedi aqui, beleza? Então bora lá que a gente tem um monte de coisa pra falar desse episódio. Bom, o título do episódio é bem emblemático, né? E esse título, As Tribos de Tatooine, tem tudo a ver com o tema do episódio. O episódio começa meio que dando um bait na gente, né? Porque eu particularmente achei que ele se passaria todo ali em Mos Espa, mostrando como que o Boba Fett tá lidando com a questão da liderança, mas não. Ele também tem um grande momento de flashback que, na verdade, ocupa a maior parte do episódio. Basicamente, no período em que a gente tem ali até o início do flashback, o que nós vemos? Que o Boba Fett, que está tendo dificuldade em se estabelecer como o senhor do crime, como daimyo ali de Mos Espa, e ele acaba descobrindo que aqueles assassinos que estavam atrás dele no episódio anterior são da Ordem do Vento Noturno, uma ordem que, segundo eles, ali é caríssima, inclusive. Nós temos um momento de bastante humor ali no começo, quando nós vemos a Fennec super séria mandar o nosso assassino ali para o Rancor, mas um Rancor que não existe. E eu achei muito interessante porque todos nós especulávamos que em algum momento a Mutti, a Rancor que apareceu lá em The Bad Batch, poderia aparecer, mas aparentemente esse não é o momento e ainda não sabemos se ela aparecerá. Existem rumores de que Boba Fett ainda vai montar num Rancor, mas até então não sabemos. Mas se tem uma coisa que nós estamos percebendo com o avançar dos episódios, é que se tem alguém que é capaz de montar um Rancor, essa pessoa é o Boba Fett. E os Jedi lá da Alta República, né? Pra quem lê os quadrinhos sabe do que eu tô falando, mas vamos focar no nosso episódio sensacional. A gente conhece, então, o prefeito ali de Mos Espa. Eu achei ele fofinho, gente. Olhinhos expressivos, aqueles pelinhos na cara. Acho que ele é velhinho. Nunca achei que eu acharia um itoriano fofinho, mas achei muito fofinho o prefeito. Mas ele não parece ser um cara, assim, muito fofo na personalidade, né? Quando nós vemos que ele manda executar o assassino ali e que ele fala que não foi ele o mandante do crime, dúvidas começam a surgir em nossa cabeça. Então ele tem que voltar lá pra galera da Garça pra saber o que está rolando. E aí nós somos apresentados aos gêmeos Hutts, que estão reivindicando o território do Jabba. Gente, quando nós falamos em Hutt, tudo que tem a ver com Hutt tem a ver com território. Hutts amam território, tanto que existe o espaço Hutt ali, né, na galáxia. E mesmo que os Hutts tenham tido seu declínio ali durante um período, eles nunca deixaram de ter influência, tá? Um exemplo disso é o Gracchus, o Hutt, que aparece em HQs e em livros, e que foi ele que ajudou a suprir a resistência entre o episódio 8 e 9. Então, nós estamos falando de muitos anos à frente dos episódios que nós estamos vendo em Book of Boba Fett, mas que nós ainda temos um Hutt com muita influência, então acho que é importante nós ressaltarmos isso aqui. Beleza? Beleza? O ponto que eu acho que foi um fanservice muito bem feito, que chamou muita atenção da galera, foi a aparição ali do Breck Chrysanthemum. Eu não sei se é assim que fala, mas eu não sou fluente em Shiri-Wookiee, então dê um desconto pra mim. Que é um personagem que já apareceu nas HQs do Vader, nas HQs da Aphra. Eu fiquei com aquela leve esperança de uma aparição da Aphra, fiquei. Mas é porque eu sou trouxa mesmo, né, gente? Não acho que dá pra gente colocar tanta expectativa assim. Não sei se o papel dele vai crescer, mas só de vê-lo em live action imponente, gente, muito show, hein? Eu gostei muito. E vocês? Vocês gostaram? Vocês já conheciam o personagem? Tem muito conteúdo legal aí da galera.
que está falando sobre o Black Chrysanthemum, então dê uma procurada aí na internet que vocês vão encontrar. Mas o ponto alto mesmo, né, do episódio não tem nada a ver com o presente da série, no caso, e sim com o passado. Nós somos mais uma vez levados ao passado de Boba Fett quando ele entra ali no tanque de Bacta e nós somos transportados por suas memórias. Mais uma vez, a relação entre o Boba Fett e os Tusken é explorada de forma muito legal. Então aqui a gente tem muitas referências interessantes que dá para nós pontuarmos, tá? Muitas referências a filmes de Velho Oeste, mas tem muita gente falando sobre isso. E um ponto que eu quero ressaltar com vocês aqui são as referências a Duna, tá? Porque Star Wars original, a trilogia clássica, ela bebe muito na fonte de Duna. Esses episódios de Book of Boba Fett também estão referenciando essa obra, que é sensacional. Que as pessoas podem acabar tendo uma outra leitura, porque Duna veio para o espaço cinematográfico também, né? Tudo bem, a gente tem aquela adaptação antiga lá do David Lynch e tal, que nem o David Lynch gosta. Então agora a gente tem uma adaptação muito boa, né, do Denis Villeneuve. Eu já fiz, inclusive, live aqui no canal. E aí a gente consegue perceber essas semelhanças, que seriam o quê? O povo da areia, os Tusken, eles são muito similares aos Fremen em Duna. Eles são os verdadeiros donos ali da terra, mas ao mesmo tempo eles são desprezados, considerados inferiores, eles não têm tanta tecnologia, certo? Então isso é um ponto que eu acho que é legal. As referências a Duna, elas foram ficando cada vez mais claras. E a gente tem o Boba Fett, que é um cara que é um estrangeiro ali e que está aprendendo os costumes dos Tusken. Muito legal, gente. Eu, particularmente, achei sensacional. E bom, um ponto que eu acho que é muito interessante nós vermos, né, em relação ali a esse trem que estava passando pela região dos Tusken, é percebermos que os Tusken estavam tendo muitas baixas, certo? E o Boba Fett, naquele ponto, ele já está imerso na cultura dos Tusken, ele está aprendendo sobre a cultura dos Tusken, mas ele quer fazer parte daquilo. Quando ele faz aquela incursão em que ele vai roubar as speeder bikes, ele poderia muito bem ter fugido, ter depois conseguido uma nave ou qualquer coisa do tipo e ido embora, mas não, ele fica e ele resolve ajudar as pessoas. Um ponto que eu acho muito interessante é que até agora a gente não sabe o nome deles, né? Tipo assim, aquele ali é o Cleitinho, aquele ali é o Clebinho. Sabemos que a Tusken, que está ajudando o Boba Fett em um treinamento, é uma mulher, que inclusive, né, se não fosse por ela, nada teria dado certo ali. E sabemos também que eles têm, assim, uma tradição de luta muito forte. O próprio Boba Fett fala para eles, vocês são guerreiros. E é muito legal a gente ver como que essa narrativa subverte a visão inicial que nós tínhamos dos Tusken. Uma visão que já era negativa lá na trilogia clássica, que é reiterada nas prequels e que agora vem para nós em livro de Boba Fett, ó. Claro que a gente tá falando dessa tribo em especial, que já foi dito, né, que existem outras tribos que são muito mais violentas, mas ainda assim são pessoas. Quando o Anakin fala, né, que o que ele fez com os Tusken, inclusive as mulheres e as crianças, depois de a gente vê-los de forma mais próxima, aquela cena tem muito, muito, muito mais peso. Eu falo isso porque eu fui lá, olhei de novo, reassisti e fiquei, tipo, impactada. Isso é muito legal. Então a gente vê o Boba Fett ajudando a galera ali, tá? Teve a referenciazinha que a galera comentou também sobre os amigos de infância do Luke, que inclusive como que foram achar atores tão parecidos, hein? Não sei se é maquiagem também, mas caraca, sensacional mesmo. E aí o ponto que é muito interessante aqui também é o fato de que nós percebemos, né, que o Boba Fett está cada vez mais incluído na tribo. Quando ele diz que um pedágio precisa ser pago aos Tusken, porque o mar de areia é a região deles, isso é muito, muito interessante e muito simbólico. Inclusive a gente vê que a treta ali é com os Pikes, certo? Quem tá transportando especiaria ali são os Pikes. E a gente que acompanha o universo expandido, a gente sabe que quando se fala em Pikes, a gente pode estar falando de Aurora Escarlate. Não sabemos como que está até então,
Mas sabemos que os Pikes respondem à Aurora Escarlate, então, bom, quem sabe, né? Mas independente de ter a Aurora Escarlate ou não, eu acho que outros caçadores de recompensa aparecerão e que a gente vai explorar um pouco mais o submundo do crime aí de Star Wars nessa série sensacional. E, gente, eu achei maravilhoso quando a gente percebe o quanto que o Boba Fett foi aceito ali na tribo dos Tusken. É esse o nome do episódio, as tribos de Tatooine, gente. O Boba Fett, ele é um estrangeiro, mas ele foi aceito naquela tribo, conquistando o respeito deles. Será que é por isso que no futuro ele diz que ele quer governar pelo respeito e não pelo medo? Será que essa é a grande lição que ele aprendeu ali com os Tusken? Quem sabe? São muitas perguntas que são levantadas, né? E a aprovação pela qual o Boba Fett passa é interessante, né? Porque depois do lance lá com o lagartinho, ele tem que enfrentar os seus medos, o Sarlacc, o grande trauma pelo qual ele passou, os Jawas que roubaram sua armadura, o seu próprio passado, a morte do pai. Essa cena eu achei incrível, inclusive me lembrou muito aquela cena do Pantera Negra, em que ele encontra o seu pai, né? Eu achei sensacional, gostei muito mesmo. E com certeza foi um momento essencial na construção desse personagem. Mas a gente vê o Boba Fett fazendo parte agora da tribo, tendo seu ritual de iniciação. Ele constrói a sua própria arma. Ele também tem as suas vestimentas agora no estilo Tusken daquela tribo, né? Que tem um estilo um pouco diferente. E a gente tem a finalização do episódio com aquela linda dança de iniciação em que a gente vê que ele está ali totalmente compenetrado e que ele está, sim, pronto para ser aceito como um igual. Isso é muito legal. Essa dança tem umas características assim meio Maori, coisa que o próprio Temuera Morrison já queria trazer para a série, como já havia sido dito, né? E eu achei muito, muito, muito legal. Sem contar que tava me dando um pouco de aflição ali, ele com aquele macacão cinza, sabe? Não sei vocês, mas eu queria ver ele já com uma roupinha mais legal. E bom, né, gente? Foi um episódio sensacional, mas é um episódio que ele é mais contemplativo. Então talvez algumas pessoas acabem não gostando por conta do tamanho do flashback. Eu particularmente amei, funcionou demais pra mim, sabe? E eu acho que essa série tá conversando comigo de um jeito que eu não imaginei que conversaria. Quanto mais eu penso nessa série, mais eu percebo o quanto que eu tenho gostado dela, o quanto que eu não consigo ter uma expectativa certa do que vai rolar no próximo episódio. Essa sensação de não saber o que vai acontecer é algo que é muito, muito gostoso, né, gente? Vamos combinar. Eu acho demais. Então a gente tem aí 2 pontos. Eu acho que os flashbacks vão diminuir. Eu acho que vai focar bastante no presente. Mas eu também acho que o fato do Boba Fett estar querendo ser o líder de Mos Espa ali tem alguma coisa a ver com os Tusken. Muita gente especulando que talvez eles morram. Eu espero que não. Mas se a gente tá falando de Robert Rodrigues na jogada, o cara não vai ter medo de matar ninguém se for necessário. Então vamos ver o que vai rolar. Vamos ver como que o Boba Fett vai conquistar o seu território. E quem sabe a gente saiba um pouquinho mais do passado dele. Então é isso, essa é a nossa análise, eu espero que você tenha gostado. Como eu já falei, se você gostou, paga o seu tributo deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Se você conhece alguém que gosta de Star Wars, compartilhe também o vídeo, que eu tenho certeza que nós vamos poder trocar muita ideia ainda sobre essa série. E se você puder também me siga lá nas minhas redes sociais, beleza? Então é isso, a gente se vê em breve. É nóis e tchau!